Olá! Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um assunto que sempre gera debate, né? A chamada teologia da prosperidade. A gente está se baseando aqui num trecho de um texto chamado Prosperidade, falseamento teológico da verdade divina. E olha, a fonte já começa dizendo que essa linha de pensamento atrai muita gente. E atrai por quê? Porque foca numa coisa bem humana: o desejo por segurança, por bens materiais. O texto chama essas ideias de pseudo-teológicas, tipo falsas, na visão do autor, claro. Então, o nosso papo aqui vai ser para entender essa crítica. Vamos ver os argumentos, as passagens da Bíblia que o texto usa para mostrar esse contraste entre a teologia da prosperidade e a soberania de Deus, a graça divina. Isso. E é interessante notar como o texto coloca isso. Ele diz que faz parte de um cenário maior, assim, de superficialidade teológica, sabe? E de um certo humanismo. Não humanismo no sentido geral, mas é, no sentido de colocar o ser humano, os desejos dele no centro de tudo. Quase como se Deus existisse para nos servir, né? Uma visão bem específica que o texto critica. Entendi. Essa contextualização faz sentido. Bom, então vamos ao ponto central do argumento do texto. Ele sugere que essa teologia da prosperidade tenta, na verdade, preencher aquele vazio que a queda deixou, aquela separação original do ser humano com Deus, né? E tenta preencher como? Com bem-estar material. É quase trocar a busca por Deus pela busca por coisas, assim. Exatamente. E o texto vê isso como uma ilusão. Ele é bem direto, né? Diz algo como buscando preencher esse vazio com posses, seja pelo esforço ou exigindo de Deus no fim. Não se tem nada, nem graça, nem riquezas. É uma crítica bem forte mesmo. A ideia de que a fé vira uma ferramenta para conseguir bens. E essa parte de exigir bênçãos materiais de Deus, como o texto aborda isso? Isso parece chave, né? É central na crítica dele. O texto contesta muito essa ideia de exigir. E para isso, ele usa uma passagem bem conhecida, lá de Mateus 19, versículos 23 e 24. Aquela que Jesus fala: "Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus." E depois reforça com a imagem do camelo e da agulha, né? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Nossa, essa passagem é sempre impactante. Mas o texto dá alguma nuance para isso? Não é simplesmente rico não entra. Não, não. Ele apresenta uma nuance importante. A interpretação ali não é que nenhum rico possa entrar, mas que a riqueza é um obstáculo, e um obstáculo grande. A chave para o texto está na ação da graça divina. Aqueles ricos que, por essa graça, passam a amar mais a Deus do que o dinheiro, esses sim poderiam fazer parte do reino. O problema seria o apego, a confiança nas riquezas. E é justamente isso que o texto acusa a teologia da prosperidade de incentivar, sabe? Entendi, fica mais claro assim. E isso já puxa outro ponto forte do texto que você mencionou, a soberania de Deus. Como ele desenvolve essa ideia? Ah, sim. O texto dá muita ênfase nisso. Para ilustrar, ele cita 1 Samuel, capítulo 2, ali pelos versículos 6 a 9. É uma passagem que realmente destaca o controle de Deus sobre tudo, né? O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. E termina dizendo que Deus guarda os seus santos e que o homem não prevalecerá pela força. A mensagem que o texto tira daí é bem clara. Quem manda nas circunstâncias é Deus, não a nossa força, nossa vontade ou nosso querer. Exato. E essa soberania toda se conecta com outra questão que o texto levanta. Quem pode se chamar filho de Deus? Nesse sentido de ter direito a pedir, a reivindicar coisas. O autor argumenta que aquela ideia mais solta de que, todo mundo é filho de Deus e por isso pode exigir bênção, ele diz que isso não tem base bíblica, pelo menos não da forma como essa teologia usa. Interessante. E como o texto define essa filiação, então? Que base bíblica ele usa para contrapor? Ele usa principalmente duas passagens para fazer esse contraste. Primeiro, Atos 13:33, que fala especificamente de Jesus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Bem direto a Cristo. E depois,
João capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E continua, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, a conclusão que o autor tira é: ser filho de Deus, nesse sentido de herdeiro das promessas, participante da aliança, não é algo automático para todo mundo. É um dom. Vem de Deus para quem crê em Cristo. É recebido pela fé, pela vontade divina, não por laço de sangue ou por esforço humano. E se há um dom, não dá base para ficar exigindo, né? Essa é a linha dele. Certo. Fazendo um resumo, então, do que a gente viu nesse material, a teologia da prosperidade é apresentada aqui como um desvio, né? Uma coisa centrada demais no ser humano, aquele humanismo que você mencionou, que bate de frente com a visão bíblica da soberania de Deus, da graça. O ponto que o texto mais martela é esse: Deus está no controle das coisas. Não é a nossa vontade, nem o nosso desejo por bens que determina tudo. Exato. E pensando só no que o texto argumenta, né? Sem adicionar nada nosso. Se essa condição de filho de Deus é um dom recebido pela fé e não um direito que permite fazer cobranças como o texto defende, isso leva a pensar, né, que tipo de implicação isso teria para a forma como a pessoa vive a fé, como ela ora, como expressa a gratidão na relação com Deus. É uma reflexão que o próprio texto deixa no ar.